E em Efésios capítulo 3, eu vou ler o verso 14 ao verso 21, do 14 ao 21, são apenas 7 versos. Eu queria que você prestasse atenção, porque Paulo fala de uma oração que ele faz. Ele diz assim, por favor me dê a sua atenção, aliás, leia comigo, com seus olhos, o texto. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que seja fortalecido com poder, mediante ao seu Espírito no homem interior, e assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando-vos arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Verso 20 e 21, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém. Glória a Deus pela palavra do Senhor. O apóstolo Paulo aqui, quando ele escreve a carta a Efésios, a carta à igreja de Éfeso, ele está preso em Roma, já no finalzinho da sua vida. A Bíblia ensina a história também que Paulo ficou pelo menos 2 anos preso em Roma. Ele que, depois de ter ficado um bom tempo em Éfeso, e ter feito de Éfeso a sua base para a conquista apostólica da Ásia Menor, da região que outrora era conhecida como Ásia Menor, hoje nós conhecemos como Turquia. Paulo abriu de lá, de Éfeso, dessa igreja que ele recebe, que ele manda essa carta, ele abriu diversas outras igrejas. Para você ter uma ideia, as 7 igrejas do Apocalipse, que é descrita lá em Apocalipse 2, 3 e 4, 2 e 3, perdão, o apóstolo Paulo que abriu essas igrejas a partir de Éfeso, não só lá, mas a igreja de Colossos também da mesma forma. Paulo fez dali a sua base apostólica, e de lá, ao sair de lá, ele vai para Jerusalém. A Bíblia conta, deixa o seu filho na fé, Timóteo, como líder da igreja de Éfeso, que era a maior igreja naquela região, na maior cidade daquela região. Paulo vai para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele é preso. Lá em Jerusalém ele fica 2 anos, de lá ele é enviado a Cesareia Marítima, onde ele fica 2 anos debaixo de 2 reis que sucederam Herodes, de 2 governantes que sucederam Pilatos, na verdade, Agripa e Festo. E ali ele 2 anos ficando ali em Cesareia Marítima, ele vendo que o julgamento não ia dar muito certo mesmo, ele usa de uma artimanha jurídica, ele usa de um direito seu como cidadão romano, e pede e apela para que fosse julgado a César. Era um direito que só os romanos tinham. Ele apela ao Supremo Tribunal Federal da época, que era o julgamento da corte pelo imperador César. Então, por uma iniciativa do próprio Paulo, ele é enviado a Roma, e lá em Roma ele fica 2 anos esperando ser julgado por Nero, pelo imperador Nero. No começo numa prisão, num cárcere, depois é permitido a ele ficar preso domiciliarmente, numa casa onde os cristãos iam se reunir com ele. Ele podia receber visita, ele podia fazer inclusive reuniões, ele só não podia sair de lá. Ficava sempre um soldado vigiando ele, não permitindo que ele saísse. E de lá, dessa cadeia, ele escreve as cartas mais impactantes do seu ministério. A carta de Efésios, o livro de Efésios não é diferente, é algo para trazer impacto em nossas vidas. Mas mediante a essa carta que ele estava escrevendo, diante desse texto que ele estava escrevendo, a Bíblia diz que ele faz uma oração, ele se põe de joelhos diante do Pai, ele faz uma oração pelos Éfesos, ele faz uma oração pelos Efésios, ele faz uma oração pela igreja de Éfeso, mas ele faz uma oração que encaixa em nós também, como igreja. Essa oração é para alcançar a minha vida e a sua vida.
ele se põe de joelho, e tem alguns itens dessa oração que eu queria compartilhar com os irmãos, para que seja também uma oração que você venha fazer no ano de 2021, pela sua vida espiritual. Quem está comigo, diga amém. Então ele se coloca diante de joelhos, a Bíblia diz diante do Pai, e ele toma, pelo menos é o que o texto está dizendo, o nome de toda a família, tanto do céu como sobre a terra. A palavra família aqui no original é a mesma usada para pátria, para nação. Ele toma todo o reino de Deus, ele coloca todo o reino de Deus diante do Senhor, ele coloca todo o reino de Deus que se manifesta de forma humana diante do Senhor, seja aqueles que já estão no céu ou na terra. Ele coloca o reino de Deus diante do Senhor para clamar algo. Ele clama ao Senhor que sejamos todos cheios de algo extraordinário em Deus. E aí ele faz aqui, eu vou fazer alguma distinção com os irmãos para vocês entenderem. No verso 16, o primeiro item que ele ora é que sejamos fortalecidos com o poder. Veja lá no verso 16, para que segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. A primeira coisa que ele fala nessa oração é que nós venhamos a ser fortalecidos do poder do Espírito Santo. E o termo poder aqui é algo extraordinário, meu irmão. É o mesmo usado na origem para energizar, para ser energizado pelo poder do Espírito Santo. Eu oro para que a riqueza do Senhor venha energizar você, venha energizar o seu homem interior, venha energizar quem é você por dentro. Porque o que importa é o que nós somos por dentro, não é o que nós somos por fora. O que importa é o que nós temos aqui dentro no nosso coração. Quem nós somos é o nosso homem interior, não é a carcaça que nós temos por fora, não é os bens que nós temos ou os recursos que nós temos. O que importa diante de Deus é quem nós somos por dentro, é quem nós somos em alma e em espírito. É aquilo que vai para o Pai quando a gente passar dessa para melhor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? E ele diz assim: eu oro para que vocês sejam energizados pelo poder do Espírito Santo, para que o seu homem interior seja fortalecido, para que o seu homem interior seja cheio de ânimo, para que o seu homem interior seja cheio de fé, para que o seu homem interior esteja preparado para as batalhas, para que o seu homem interior esteja preparado para enfrentar as adversidades, para que o seu homem interior seja cheio do poder de Deus, ao ponto de subjugar principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e que agem na região da maldade. A primeira questão, ou melhor dizendo, o primeiro item da oração que Paulo faz aqui, olha, eu oro para que vocês sejam fortalecidos no poder. Em 2021, que você, meu querido, que você, minha querida, que você que está me assistindo, seja fortalecido no poder do Espírito Santo. Que o seu homem interior seja fortalecido e repreenda toda amargura, toda angústia, toda depressão, toda opressão maligna, toda possessão maligna ou qualquer outra coisa que venha contra a sua alma, que venha contra as suas emoções, que venha contra os seus sentimentos. Que o seu homem interior seja energizado pelo Espírito Santo para você vencer todas as resistências. A segunda coisa que Paulo fala aqui no verso 17, ele ora para que o Cristo, aí assim, olha, vamos ler, assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando-vos arraigados, alicerçados em amor. A segunda coisa que ele fala é que Cristo Jesus vem habitar em você. E o termo habite aqui é o mesmo usado em tabernáculo ou tabernacular. Quando a gente começa a estudar a origem das palavras, quando a gente começa a estudar, porque o grego antigo e o aramaico mais ainda, são poucas palavras. As palavras de hoje em dia, principalmente o português, tem muito verbo, tem muito isso, tem muito aquilo outro. Quando a gente vai para a origem, são poucas palavras que eles derivam para outras coisas. Quando você vai para a origem da palavra habitar, fazer habitação, é tabernacular. A palavra Emanuel
que a gente fala que Deus fez conosco, Deus esteve conosco, Deus veio fazer morada, veio tabernacular com o seu povo. Olha só o que Paulo está querendo orar aqui, olha o que Paulo está clamando pelo povo de Éfeso, olha o que Paulo está clamando para você, que Jesus Cristo não visite a sua vida. Ele não está querendo que Jesus venha visitar você, Ele está querendo que Jesus venha fazer morada na sua vida. Tem uma diferença muito grande. Ele quer que Jesus mude para você e venha habitar dentro de você. Só que quando Jesus habita dentro de nós, acontece algo sensacional. É algo que Paulo mesmo fala pela fé. É algo que Paulo mesmo fala que exige de nós um firme fundamento, pois somos arraigados, alicerçados. É algo extraordinário. Não vivo mais eu, mas Cristo vive através de mim. Quanto mais Jesus eu tenho dentro de mim, menos Fábio tem. Vocês estão entendendo? Quanto mais Jesus ocupa espaço aqui dentro, menos espaço tem para o Fábio. Não é à toa que João Batista, grande homem de Deus, grande profeta do Altíssimo, João Batista, o último dos grandes profetas do Antigo Testamento, ele diz assim, que ele cresça, eu diminua. Quando João Batista está falando isso, ele não está falando apenas para a fama dele, ele está falando de algo interior também, que quando João Batista expressa isso, não era apenas para que Jesus ficasse mais famoso que ele, isso é importante, que Jesus fique muito mais famoso do que você, amém? Inclusive na sua vida, inclusive através da sua vida, mas João Batista também estava declarando algo sobre ele, que em mim Jesus cresça e o João Batista diminua, que em mim Jesus cresça e o Fábio diminua, que em você Jesus cresça e o seu eu diminua. Habite ricamente em vós. Paulo fala isso também em outra carta, a palavra de Cristo, instruindo, aconselhando, enchendo você das mensagens do Senhor. Essa é a segunda coisa que ele fala. E que você fique arraigado e alicerçado no amor de Jesus. E aí no verso 18 ele fala, a terceira coisa que ele usa na oração dele, ele ora para que eu e você, ele ora para que a igreja de Éfeso venha compreender, venha poder, tem que ter a permissão de Deus para isso, tem que ter a permissão de Deus para isso, não é assim do nada não. Deus tem que permitir, é debaixo da soberania dele, a fim de poder compreender com todos os santos, qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Sabe, irmãos, eu tento compreender esse texto, o que Paulo quis dizer com essas dimensões, e às vezes eu busco estudos, e é impressionante o quanto cada um vê de alguma forma esse texto, como cada um tem uma interpretação diferente desse texto, todas muito boas, pelo menos as que eu vi, muito boas interpretações. Tem um escritor, eu não me recordo o nome dele, que fala da profundidade da cruz, que fala da dimensão da cruz, que fala da largura da cruz, então ele usa isso como se fosse uma referência à cruz. Ótimo, glória a Deus. Mas eu queria entender por que Paulo fala dessas dimensões, que eram as dimensões conhecidas do Império Romano, que eram as dimensões conhecidas do estudo helenístico daquela época, que era o que predominava na cultura, no estudo, na época de Paulo. Paulo fala das dimensões, e aí eu pensando, falei assim, é só a gente pensar como se fosse uma caixa. Eu pedi para colocar, você coloca aqui para mim? Aqui, a gente vai entender um pouquinho da melhor forma, como se fosse uma caixa, porque a caixa tem, como está no texto, o comprimento, uma caixa tem a largura e uma caixa tem a altura. Então a gente começa a entender um pouquinho o que Paulo quis dizer. Ele quis dizer de um comprimento, de uma largura, de uma altura, e ele fala de uma profundidade. É lógico que isso aqui está limitado a um desenho, é lógico que quando eu falo de caixa tem uma limitação de tamanho, mas quando eu falo de Deus, quando eu falo do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, quando eu falo do Autor
e consumador da fé, quando eu falo do alfa e do ômega, quando eu falo do princípio e do fim, quando eu falo que antes de tudo ele já era Deus, quando eu falo que ele não veio a existir, ele sempre existiu, eu estou falando de algo que tem um comprimento, uma largura, uma altura e uma profundidade. Profundidade é o que está dentro, uma profundidade imensurável. Vocês estão entendendo ou não? Mas veja o que Paulo está orando. Ele ora para que eu e você venhamos, raciocina como se fosse uma caixa. Ele ora para que a gente venha entender qual é essa caixa, qual é essa profundidade, qual é esse comprimento, essa largura, essa altura de conhecimento de Deus que Ele quer que eu e você tenhamos. Ele quer, pode tirar agora, Ele quer que você entenda ou busque a Deus em todas as dimensões. Vocês estão entendendo, irmãos? A oração de Paulo para Éfeso, a oração de Paulo para eu e você é que ele venha se aprofundar, que ele venha no comprimento, que ele venha na largura, que ele venha na distância, que ele venha em todas as dimensões e compreender quem é Jesus. Sabe, querido, a oração de Paulo para a igreja de Éfeso era que eles venham aprender mais de Deus. Eu estudando esse texto hoje à tarde, veio uma outra passagem bíblica na minha cabeça. Veio Deus incitando o povo de Israel através de Moisés em Êxodo, para que o povo venha ter relacionamento com Deus. Então Deus marca uma data, Deus avisa para Moisés, fala, manda o povo santificar, em 3 dias eu vou visitar, eu vou descer no monte, e aí eu quero que eles tenham relacionamento comigo, eu quero que eles se apresentem a mim, eu quero que eles entrem na largura, na profundidade, eu quero que eles entrem nas dimensões do meu poder, nas dimensões do meu amor, nas dimensões do meu espírito. E Moisés dá ordem para o povo: olha, ninguém é para fazer nada de errado, todo mundo limpa as vestes, todo mundo se consagra, no 3º dia Deus vai descer no monte. Chega no 3º dia, e aí Deus dá uma orientação para que ele demarcasse uma região em volta do monte, e nessa região ninguém poderia se aproximar, porque diante do Deus da glória ia morrer. Então Deus mandou demarcar um território, até aquele território ele podia chegar. Então Moisés faz isso, e aí de repente Deus desce, mas Deus desce, e quando ele desce vem toda a majestade, toda a glória dele, e Deus desce e vem uma nuvem escura, e Deus desce e vem trovões, relâmpagos, e Deus desce e eles começam a ouvir instrumentos tocando, instrumentos de sopro que ninguém estava tocando, era anjos, era celestial, era aquela coisa maravilhosa. E Moisés todo feliz da vida: vamos lá, Deus está aqui, vamos falar com Deus, vamos embora, gente. Todo mundo parou. Moisés: vamos, gente, vamos. Vai você, Moisés. Eu, hein? Não, Deus quer falar com a gente, Deus quer intimidade, vamos. Moisés, Deus, olha o que eles propuseram para Moisés: você fala com Deus, Deus fala com você, você fala com a gente. Mas não é isso, irmãos. Deus não quer isso. É lógico que Deus instituiu mestres para nos ensinar, é lógico que Deus instituiu discipuladores para nos ensinar, é lógico que Deus instituiu, está em Efésios, a cadeia de comando na igreja. Deus instituiu apóstolos, profetas, mestres, pastores, está na Bíblia isso. Mas quando fala de intimidade, quando fala conhecer a largura, a profundidade,
Quando fala de conhecer o comprimento e a altura, é você e Deus. Deus quer te levar para as dimensões espirituais dele. Deus quer te levar a conhecer as dimensões dele. Deus quer que você tenha intimidade com ele. Deus quer te levar a ter profundidade com ele. Que em 2021 seja um ano em que você vai conhecer todas as dimensões de Deus, sem intermediários. Ele te visitar de madrugada, Ele te visitar na tua casa, Ele te visitar no carro, você começar a falar em outras línguas, você ser cheio do Espírito Santo tomando banho, você ouvir a voz de Deus no seu carro, você ouvindo a voz de Deus na estrada, você ouvindo a voz de Deus no avião, você ouvindo a voz de Deus aonde você estiver, Ele te dando direção, Ele te dando ensinamento, Ele chamando a sua atenção. É você abrir a Bíblia. Isso já aconteceu comigo. E você ficar parado horas num versículo, porque Deus está ministrando aquilo lá virou vida. Irmãos, não deixe, escuta o que eu vou falar em nome de Jesus. Não pare de buscar na leitura da Bíblia, até que a Bíblia se torne vida para você. É impressionante, você pega um texto, aquilo lá se torna vida, aquilo lá está falando com você, aquilo lá está ministrando em você, aquela frase, aquele ponto, aquela vírgula, aquela exclamação, Deus está falando com você. E aí ele fala no verso 18, verso 19, e conheceu o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ele ora para que você seja tomado de toda a plenitude de Deus. Sabe o que é ser pleno de Deus, irmãos? Que coisa louca a gente pedir isso, a gente orar isso, irmãos. É algo até preocupante, mas é uma autorização. Paulo está de joelhos, ele fala assim: eu me ponho de joelhos diante do Pai. Isso tem uma simbologia muito grande, porque o judeu ortodoxo, que os fariseus eram, que Paulo era, que Paulo aprendeu, só podia orar em pé. A oração que ele fazia era em pé, ele tinha que orar em pé e ficar balançando a cabeça em sujeição a Yahvé, em sujeição ao Deus Todo-Poderoso. Até hoje, se você for em Israel, ou se você for numa sinagoga no sábado, estão lá os judeus ortodoxos fazendo o mesmo ritual, fazendo a mesma coisa de adoração, eles oram em pé. Mas Paulo, mesmo tendo aprendido aquilo, ele faz um ato de total sujeição. Ele diz aqui: eu me ponho de joelhos, eu me ponho de joelhos para orar para que você seja cheio do pleno de Deus, para que você seja cheio da plenitude de Deus, para que você fique transbordando da presença de Deus. É essa oração que Deus quer que você faça. Espírito Santo, me enche da sua plenitude, que 2021 seja um ano do ser pleno em Deus. Vocês estão me entendendo? Quem está comigo aí diz um amém forte. Por fim, ele faz uma declaração. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você tem noção do que é isso, irmãos? Paulo, na carta de Coríntios, ele vai mais além. Ele fala que nem olhos viu, nem ouvidos ouviu, e nem jamais penetrou no coração humano. Essa última frase é forte, né? Nem olhos viram. Eu nunca vi alguns lugares que eu quero ver, diz que é muito bonito, mas eu não conheço, eu nunca vi. Nem ouvidos ouviram. Pode ser que ninguém tenha falado para você sobre a beleza de algo, sobre algo espetacular. Mas Paulo vai além, Paulo sobe o degrau, Paulo vai a outro nível. Ele fala: nem jamais
penetrou no coração do homem. O homem não tem nem a capacidade de imaginar. 1 Coríntios 2:9. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Do que pedimos ou pensamos. Conforme o seu poder que opera em nós. A ele termina dizendo: aquele que pode fazer tudo por você. Aí alguém vai dizer: não, está na hora então da gente pedir para ele fazer algo por mim, né? Não é isso que Paulo faz aqui não, mas você pode pedir sim. A Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Você pode pedir sim. A Bíblia diz: se dois ou mais concordarem em alguma coisa, em nome de Jesus será concordado nos céus. Jesus ensina a pedir no nome dele para que a nossa alegria seja completa, mas aqui Paulo está dizendo outra coisa. Paulo está querendo nos levar a uma nova dimensão em Deus. Vocês estão entendendo ou não? Uma nova dimensão que ele olha para a gente e fala assim: aquele que pode fazer tudo que você está pedindo ou pensando, até mais do que você está pedindo ou pensando, sabe esse aí? Mas não vai pedir para ele nada não. Você vai dizer para ele: a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém. O último item que ele faz da oração dele: ele adora a Deus, ele adora ao Senhor. A ele seja a glória na igreja, a ele seja a glória em Cristo Jesus, a ele seja a glória por todas as gerações, a ele será a glória para todos sempre, amém. Irmãos, a ousadia de Paulo é algo extraordinário. Ele estava chegando no finalzinho. A gente vai vendo os textos de Paulo na segunda carta de Timóteo. Ele já fala para ele assim, que ele estava preso. Na segunda carta de Timóteo, ele estava na mesma situação que ele estava em Éfeso. A carta de Efésios foi escrita. Ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele já sabia que estava indo. Ele já sabia que o negócio não ia ficar bom para o lado dele. A Bíblia conta que ele foi solto, no último capítulo de Atos, a Bíblia conta que ele foi solto, e aí já não tem mais registro histórico sobre ele, registro bíblico sobre ele, só registros históricos. E a Bíblia, e a história diz, que Nero põe fogo em Roma. Todo mundo já ouviu essa história aqui. Uma loucura dele, ele põe fogo em alguns bairros de Roma, porque ele queria construir uma nova Roma, uma Nero City, um negócio de louco. E aí o povo ficou revoltado com ele, porque muita gente perdeu casa, perdeu ente querido, perdeu família. E aí ele tinha que arrumar um culpado. Então ele põe a culpa nos cristãos. Ele diz que foram os cristãos que fez aquilo. E quais eram os cristãos mais famosos que tinham naquela época? A dupla Pedro e Paulo. E Nero condena os dois à morte. Paulo foi preso de novo e foi condenado a morrer por decapitação. Foi decapitado. E antes de ser decapitado, antes de ser acusado injustamente, depois de tantas acusações injustas que ele teve na vida dele, ele se pôs de joelhos e ora para que a sua igreja, na qual ele foi pastor por tanto tempo, e ali ele tinha uma cobertura apostólica, seja fortalecido no poder, que Cristo habite em seus corações, que eles venham compreender a revelação, o discernimento de qual é a largura, o comprimento, a profundidade, a altura, que eles sejam íntegros por completo e plenos, e que eles venham alcançar as bênçãos sobrenaturais e as bênçãos naturais. Que essa seja a nossa oração para 2021. Graças a Deus ninguém vai precisar ser decapitado, mas se for o caso, se houver perseguição, eis-me aqui para levar a palavra de Jesus até o fim. Mas graças a Deus o nosso país ainda é livre. Mais um motivo para que a gente possa dizer que aquele que é poderoso para fazer
infinitamente mais. Fala comigo, aquele que é poderoso para fazer. Levanta a sua voz e diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Agora levanta as suas duas mãos e diz: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém.